Mas o maior problema do Brasil não é a corrupção. Que o Brasil não tem mais endividados do que o resto do mundo, né? Desigualdade social. É só esse. É só esse problema. Não tem nenhum outro problema no Brasil. Essas pessoas mais pobres pagarem muito menos impostos em relação aos ricos. Meu convidado de hoje é o economista Eduardo Moreira. Ele é economista, agora ele faz rádio. Isso. Né? Na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Ele é palestrante, ele já foi recebido pela Rainha Elizabeth. Enfim, Eduardo é versátil, né? É multifacetado. Curioso da vida, né? Mas é como economista que você está fazendo o maior sucesso, porque o livro dele, que os donos do poder não querem que você saiba, que esse aqui está na lista dos mais vendidos faz muitas semanas, né? Semana passada estava em primeiro lugar na Folha, né? Pra você ver como é que é. O cara tá bombando. E aí ele vai, eu vou tentar aprender com ele um pouco como é que a gente administra. Como é que a gente chegou nesses milhões de endividados, nesses milhões de desempregados e como é que a gente sai disso? Em primeiro lugar, simples. Em primeiro lugar, é importante as pessoas entenderem que o Brasil não tem mais endividados do que o resto do mundo, né? Aliás, um monte de coisa que a gente repete no Brasil, a gente repete porque lê uma manchete no Facebook e aí começa a ficar raivoso em cima daquilo e vira já um mote da nossa torcida, porque hoje é briga de torcida, ninguém mais lê nada, ninguém vai a fundo para tentar entender. Então é o seguinte, enquanto no Brasil as famílias têm mais ou menos 20% da sua renda em dívidas, nos Estados Unidos, no mundo desenvolvido, esse negócio é acima de 70%. Então a família brasileira deve menos do que o resto do mundo. Outra coisa, a família brasileira, o devedor brasileiro, ele tem uma inadimplência menor do que a média do resto do mundo. Menor do que a média do resto do mundo. Então, o que as pessoas reclamam tanto desse endividamento brasileiro? Por que isso é um problema tão grande no Brasil? Porque nós temos uma taxa de juros completamente diferente do que é o normal no resto do mundo. A gente tem uns juros no Brasil para você aplicar o seu dinheiro que é de 6,5% ao ano. E uns juros quando você deve que é de 10% ao mês. E aí acumulado dá muito mais do que 150% ao ano. Muito mais, dá em torno de 500% algumas taxas de cheque especial que você tem no Brasil. Então imagina o seguinte, se você aplica, você recebe 6,5%. Se você pega emprestado, você tem que pagar 500%. Então, esse é o grande problema do Brasil. Não é a inadimplência, não é o tamanho do endividamento da família brasileira, e por causa disso, as pessoas que são de classes mais pobres e têm pouco sobrando no orçamento delas, quando tem alguma coisa sobrando, quando elas se endividam uma vez, esses juros fazem com que elas se tornem verdadeiros escravos econômicos. Elas passam a viver para pagar juros dos bancos. E aí o que acontece? A gente tem os principais bancos do país, o bom é que não precisa falar nome, né? Fala em principais bancos do país, já vai na cabeça de todo mundo, para você ver como é concentrado esse mercado no Brasil. Você tem os principais bancos do país passando pela maior crise que o Brasil já passou por todos os tempos, tendo lucro recorde, lucro recorde, lucro recorde, lucro recorde, lucro recorde. Mas é claro, as coisas são tão simples, Leda. A minha paixão pelos números é que eles fazem tudo ficar simples. Porque se você tem uma taxa de inadimplência que não é maior e você tem um endividamento, um juros que é o maior do mundo, se o juros é o maior do mundo e as pessoas pagam como pagam no resto do mundo, é óbvio que o lucro é muito maior para os bancos. Não tem mistério nenhum. E aí o que acontece? Você tem esses bancos ligando para as pessoas todos os dias e tentando empurrar mais cartão de crédito, tentando empurrar aquele empréstimozinho. São só R$500, pega, você vai pagar uma prestação de R$30, isso não vai doer nada no seu orçamento. E de tanto ligar, conseguem empurrar. Aí o cara pega lá R$500 para poder comprar geladeira, a televisão, o sofá, a mesa da casa dele, comprar tijolo para fazer o cômodo novo da casa dele. E aí, de repente, os R$500, quando ele menos espera, viram R$10 mil de dívida. Que é isso mesmo. Conta a história daquele caseiro. Eu passei a acompanhar, ao longo dos últimos 6 meses, um rapaz que trabalha comigo,
para poder viver isso. Porque o economista adora ler um monte de livro, ter um monte de teoria, etc. E é muito distante do que vivem as pessoas. E aí não se tornam empáticos. Empatia vem do grego empates, dentro do sofrimento. Então você tem que, de alguma maneira, calçar o sapato do cara. E eu passei a acompanhar. E eu fiquei impressionado, porque esse meu funcionário, ele tinha pego uma dívida que no começo era de R$1.000 e poucos, e essa dívida tinha chegado a R$20 mil. E ele não tinha me contado. Mas eu percebi que o cara estava estranho, pedindo muito adiantamento, etc. Descobri o que tinha acontecido e descobri que ele estava trabalhando há 3 anos da vida dele só para pagar juros. Ele tem 5 filhos, então a família inteira mora em um cômodo e algumas pessoas dormem na sala. Ele não consegue construir um cômodo novo. Ele não consegue ter um seguro saúde básicozinho para os filhos dele. Ele não consegue botar os filhos numa escola privada baratinha, não consegue nada disso, porque todo o dinheiro que ele ganha ao longo dos últimos 3 anos foi para pagar juros. E aí os bancos têm um truque maravilhoso, porque quando você passa de dever R$1.000 para dever R$10 mil, o banco te liga e começa a oferecer o seguinte: olha, eu parcelo os teus R$10 mil. Eu parcelo em parcelas que vão caber no seu bolso, de R$300. Aproveita e faz isso agora. E aí, se você cai nessa, você carimbou, chancelou, deu o seu de acordo com a dívida de R$10 mil. E aí você começa a trabalhar para só pagar esse negócio que não termina nunca. E eu comecei a pegar o telefone para falar com as pessoas do banco. E o negócio é ostensivo. Assim, passa a ter uma certa maldade, crueldade da outra pessoa que está no telefone. E eu sei que não é ela que é má, mas o discurso e a pressão que vem das pessoas que estão em cima vem com toda essa maldade. Que é assim: olha, você tem certeza que não vai pagar? Seu nome vai ficar sujo, você não vai mais poder pegar crédito nenhum, vai ser difícil você arranjar outro emprego. E o cara vai começando a ficar desesperado, quase que como uma polícia estivesse ali extorquindo o cara. E como é que você dá a volta para você, ministro? Como é que você deu? Você negocia. Eu falei: eu vou negociar por você. E aí eu atendi o telefone e falei o seguinte: olha, eu estou negociando pela pessoa e é o seguinte, ele está se mudando, ele vai se mudar agora para o Nordeste e ele só tem R$1.000 para pagar. Ele deve a você 10 mil, deve ao outro banco 10 mil. Então você escolhe, ou ele vai pagar para você ou para o cara, porque continuar com o nome sujo não vai fazer a menor diferença. Ele está indo embora daqui exatamente porque ele não aguenta mais pagar essas coisas. E é isso que ele tem. Eu consegui renegociar os 20 mil por R$2.000. Os 20 mil eu renegociei por R$2.000. E o cara deixou de ser um escravo econômico porque ele aprendeu o que ele tinha que fazer. Então, Leda, é uma covardia. Mas então, ele aprendeu, mas é tão difícil quando você vive num país onde a classe mais pobre ela tem tanta necessidade como a que a gente tem, porque falta tudo. Falta tudo. E aí qualquer dinheirinho que é oferecido todo dia é aquela tentação. Putz, eu vou conseguir finalmente comprar, a prestação cabe no meu bolso. Uma hora você cede. E os bancos fazem isso ostensivamente. Agora, o mais engraçado é o seguinte: ele pega R$1.000 emprestado e aí depois negocia uma dívida de 10 mil com o banco por 2 mil. Aí sabe o que o banco fala? O banco fala o seguinte: olha, tomei um calote de 8. É mentira. Ele ganhou 100% porque ele emprestou 1.000 e pegou 2 mil de volta, muito mais do que qualquer investimento que o banco tem. O melhor retorno que ele poderia ter. Mas diz que tomou um calote de 8, para todo mundo falar: os bancos têm um motivo para manter as taxas altas. E o banco fala assim: olha, eu não posso baixar minha taxa por causa dos meus custos, da inadimplência. Quem poderia fazer os bancos baixarem a taxa? Tem duas coisas. Primeiro, concorrência. E segundo, os bancos estatais, eles poderiam ser muito mais agressivos nas taxas que eles oferecem para as pessoas. Eles vão continuar tendo lucro. Aí você fala assim: ah, mas aí o banco estatal ele não vai ter tanto lucro e aí o acionista do banco, a ação dele vai desvalorizar. Quem compra ação estatal tem que saber que uma empresa estatal ela existe para poder equilibrar o jogo no país. Se uma empresa estatal existir só para ter lucro, ela não tem que ser estatal. Sabe por quê? Porque empresa estatal nunca consegue ser tão eficiente como uma empresa privada. Se uma empresa estatal, a única função dela é dar lucro, faz o seguinte: tira e privatiza. Como já fizemos com algumas e provavelmente tem mais várias para fazer. Agora,
tem algumas empresas que são essenciais a gente ter a presença do Estado para poder equilibrar esse jogo, que no Brasil é tão desigual. Mas a gente tem a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, então a gente tem as instituições. Tem, mas não fazem isso. Se comportam e aí da você tem maneira dois adequada. problemas. Primeiro, elas não se comportam, e segundo, elas são tão mal geridas, são tão ineficientes, que precisa acontecer uma reforma nesse aparelho do Estado, que é muito ineficiente. Porque as pessoas têm na cabeça, aliás, a gente vive o mundo hoje do maniqueísmo, né? Ou é sim ou é não, ou é preto ou é branco, ou é Bolsonaro ou é Lula. O negócio é meio louco. Então ou privatiza tudo ou estatiza tudo. De jeito nenhum. Nenhum lugar do mundo fez isso e tem resultados que podem mostrar pra gente que a gente pode ter certeza de um ou de outro. Mas a gente tem uma experiência brasileira de ineficiência do Estado total e há milênios. Então vamos trazer eficiência. A minha geração nunca viu nenhuma mas o problema é o seguinte, Estado. você não pode querer comparar, isso é errado, uma empresa estatal com uma privada no sentido de que o objetivo da estatal é ficar igual à privada. Ela não vai ser, Leda. Mas ela precisa existir em muitos você casos. Você quer que ela concorra, você quer que os principais bancos do Brasil, né, brasileiros, tenham como concorrência... Não, eu não quero que ela concorra com a privada. Os bancos estatais, olha como é o contrário. Eu quero que ela ofereça uma taxa mais baixa para o banco ser obrigado a concorrer com ela. Os bancos serem obrigados a concorrer com ela. Porque ela tem que dar o benchmark, que a gente chama, ela tem que dar o padrão, ela tem que permitir que a pessoa mais pobre do Brasil tenha acesso a um crédito, vamos chamar de justo, não sei nem se é a palavra ideal para... Simplesmente porque é o seguinte, o modelo que a gente vive no Brasil é um modelo, a gente é o sapo na panela. A gente está numa panela que está aquecendo, e a gente não tem a menor ideia de onde a gente está. O problema do Brasil é um só, Leda. Qual? Só tem um problema no Brasil. É a coisa mais simples do mundo. É desigualdade social. É só esse. É só esse problema. Não tem nenhum outro problema no Brasil. É desigualdade social. E o grande problema do mundo hoje em dia é desigualdade social. Mas vamos sair do abstrato. Vamos botar número nesse negócio. O Brasil é o país do mundo que o 1% mais rico concentra mais renda. O 1% mais rico do Brasil tem 28% da renda que se ganha no ano inteiro. O 50% mais pobre do Brasil tem 12%. O Brasil, os 5 caras mais ricos, eles têm de patrimônio o mesmo que ganham metade da população brasileira. Não é o que tem de patrimônio metade da população brasileira, que aí eles têm muito mais. Como resolver isso? Você tem muitas... Jogo? Olha, tem uma coisa engraçada que é o seguinte. Vamos falar como equilibrar esse jogo, falando um pouquinho da história do mundo, porque é importante. Não se cobrava imposto no mundo até a virada do século XIX para o século XX. No começo do século XX, alguns países começam a cobrar impostos, principalmente para financiar os custos da Primeira Guerra. E aí o mundo vai para a Primeira Guerra Mundial e o mundo fica meio que destruído depois da Primeira Guerra Mundial e os países precisam cobrar muitos impostos para poder reconstruir aquilo que foi destruído. E aí começam a cobrar o imposto de renda e com várias alíquotas. Quanto mais você ganhava, mais você tinha que pagar de imposto. Nos Estados Unidos, depois da Primeira Guerra, essa alíquota foi para cima de 50%. Na Inglaterra foi para cima de 50%. E aí veio a Segunda Guerra. Você sabe para quanto foram as alíquotas mais altas de imposto de renda depois da Segunda Guerra? As pessoas não têm noção disso. Estados Unidos e Inglaterra, acima de 90%. A alíquota de imposto de renda das pessoas que ganhavam mais dinheiro era acima de 90%. E aí com isso, que eles pensavam o seguinte, cara, a gente está destruído, não podemos permitir que algumas pessoas façam um bolo de dinheiro, a gente tem que desestimular a ganância para reconstruir o país que está destruído. Mas reconstruíram. E aí reconstruíram, isso. Aqui não, aqui mas, você paga olha, 6 meses da sua vida de imposto no ano, você paga imposto de janeiro até junho.
Mas isso é uma visão, isso é outra visão e você falsa. Não é falsa. É falsa, porque não o que você está falando Eduardo, é da classe média. O que você tem de retorno? O que você está falando é da classe média, Leda. Não tem nada. Mas isso é um negócio, se você me permitir... Mas é claro que é da classe média. Se você me permitir explicar... É a classe a que eu pertenço, embora a Marília Chauí odeie. Mas se você me permitir explicar, se você me permitir explicar, eu vou te falar o seguinte. Eu vou permitir sempre que você explique. Mas eu acho que também você não pode... não para comparar a Europa, a reconstrução da Europa, lógico que eu posso. Dos países, até do Líbano, com o Brasil. É lógico que eu posso. Rouba tudo. Você sabe que... Não, esse é um erro das pessoas. A corrupção não gera desigualdade. É desigualdade que gera corrupção. No mundo inteiro isso está provado. No mundo inteiro isso está provado. Eu te mostro isso. Eu te mostro... Aí o que aconteceu? Não, como é que o Brasil sai dessa? Então vamos lá. Não, eu vou te falar. E aí o que aconteceu? Em 1980... Reagan entra nos Estados Unidos, Margaret Thatcher entra na Inglaterra e os dois entram com essa pauta liberal de privatizar tudo e diminuir demais os impostos pagos pelas pessoas. O que acontece com os Estados Unidos, com a Inglaterra e com os países que seguiram ele? Por exemplo, o Brasil. O imposto de renda no Brasil ele era de 50% na época da ditadura militar. E foi mantido até o José Sarney baixar para 25% também nessa onda liberal que pegou o mundo. O que começou a acontecer com a desigualdade nesses países? Começou a explodir. E quais os países que não fizeram isso? Os países do norte, da Europa principalmente. E os países da Europa Ocidental fizeram numa escala menor. Hoje, se você for pegar Noruega, se for pegar Suécia, se for pegar Finlândia, se for pegar Holanda, se for pegar Suíça, todos esses países europeus, principalmente os mais ao norte, o 1% mais rico da população tem entre 6% e 8% da riqueza do país. O Estado tem alguma presença nesses lugares. Nos Estados Unidos, o 1% mais rico, em 1980, tinha 10% da riqueza. Hoje tem 22% da riqueza. Os Estados Unidos é um desastre como sociedade. Só que ninguém vê isso, porque o que a gente compra dos Estados Unidos... Qual é a sociedade, na sua opinião, mais justa? Não tem a menor dúvida que os países do norte da Europa. Os 3 primeiros países do mundo em IDH, sabe quais são os 3 primeiros países? Você acha que o Brasil, sinceramente, honestamente, você acha que o Brasil tem alguma chance de ser parecido com a Finlândia, com a Suécia? Os caras eram vikings, Noruega, né? Os caras um dia já foram vikings, né? Não dá para dizer que começa pior, né? O que acontece é que esse negócio é um negócio de longo prazo. O mundo é uma caixa de areia com criança brincando. Contra os liberais, não? Você acha que totalmente no Brasil? Não, assim, tudo é onde você aplica. Então, se você chega num país mais justo, o liberalismo tem função. Eu preciso entender, porque eu também não tenho uma cultura grande sobre isso. E acredito que as pessoas em casa também não têm. Então, se você é contra o liberalismo, é contra o Estado menor e a privatização das empresas, né? O Estado hoje no Brasil, tem que cuidar eu não só sou das contra coisas, isso, Leda. Das coisas fundamentais. Você é a favor de quê? Vamos lá. Hoje no Brasil, primeiro, de você ter uma progressividade de imposto. Você está reclamando com justiça que você paga muito imposto. Mas não tem retorno de nada. E não tem retorno. Mas você sabe quantas pessoas, os multimilionários do Brasil, pagam de imposto de renda em média? 6,7%. Pois é, então voltando ao que você defende, que eu ainda não entendi e quero entender, você defende o quê? A taxação das grandes fortunas? Vamos lá. Brasil. O mundo inteiro desenvolvido tem um imposto enorme sobre transferência de herança. Tá? Não, tá, o imposto sobre as heranças. Brasil tem 4%. Quais os outros países que não tem que nem o Brasil? Índia, África do Sul, países onde você tem uma desigualdade extrema. Vou fazer uma coisa para todo mundo entender. O mundo, o Brasil, é igual um parquinho de areia que tem criança brincando. Para você fazer monte de areia, Leda, não tem outro jeito, tem que ter buraco. Quanto maior o monte, mais buraco você tem. De vez em quando, as pessoas vão jogando um pouco mais de areia, que é a riqueza que você gera no mundo. Mas se tiver muita gente fazendo muito morro, muito alto, é inevitável que tenha buraco. E os buracos vão ficando cada vez mais fundos. O que esses impostos fazem? Eles pegam os montes muito altos de areia e derrubam um pouco de volta para o parque para diminuir os buracos. Então, nos Estados Unidos, na Inglaterra, o imposto sobre herança chega até 40%.
Nos Estados Unidos e na Inglaterra, você tem a tributação do cara que é dono de empresa mais rico, nos Estados Unidos é 57%, na França é 64%, no Brasil é abaixo de 30%. Os morros vão ficando cada vez mais altos. E por que eu não sou contra o liberalismo? É errado, é falso falar isso. Eu acho que é o seguinte, o liberalismo, ele é super oportuno falar em liberalismo no Brasil. Por que o liberalismo fala? O liberalismo de John Locke, que chegou ali logo depois da Revolução Inglesa, e ele chegava, a gente tinha um absolutismo lá, e ele falava assim, olha, eu acho que a gente tem que ter liberdade de comércio, liberdade à propriedade, liberdade de cultos, etc. Foi muito bacana, e é uma coisa que tem influências fantásticas. A Carta Tolerância de John Locke é um negócio maravilhoso de se ler. Os livros de Hobbes, Leviatã, todo mundo tinha que ler isso. Os livros de Rousseau, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, um pouco mais para o meio. Mas aí o que acontece? É meio oportunista você chegar no Brasil, que é o país que tem a maior desigualdade do mundo, onde algumas pessoas construíram montes enormes e as pessoas mais ricas do Brasil, quase todas ficaram ricas de uma maneira desonesta, ou porque tinham acordos com os governos, ou porque sonegaram impostos, ou porque eram donos de oligopólios e cartéis. A grande maioria dos ultra ricos no Brasil ficaram ricos de uma maneira desonesta. Aí você chega hoje no Brasil com essa desigualdade extrema, maior do que a África subsaariana. O Brasil tem mais desigualdade que a África subsaariana. E chega e fala o seguinte, olha, a minha política do Brasil é o seguinte, liberalismo e livre comércio. Ou seja, eu vou proteger os montões de areia que tem e não vou jogar areia de volta. E na nossa situação do lado de cá, que não temos grandes fortunas, estamos duríssimos. Você diz que não estamos endividados, né? Nós estamos nos buracos. Então, nós estamos nos buracos. E defendendo os montes. Isso é uma maluquice. É por isso que eu digo que os brasileiros... Nós pagamos 5 meses de imposto por mês, 5 meses do ano de imposto, não temos nada de volta. Isso. Né? Você tem que pagar menos imposto. A gente não tem planos de saúde, a gente não tem saúde pública, então a gente tem que pagar o plano de saúde. A escola pública está escateada, então se a Mas pessoa você tem que pagar menos imposto. Dinheiro, ela luta para colocar o filho numa escola particular, ela é uma sofredora dessa situação. Mas você tem que pagar menos imposto. No mundo inteiro, os impostos sobre bens e serviços, que é o maior imposto que você paga, que a classe média paga, que é o imposto que está dentro do produto, você paga quase 50%, ele é um terço da carga. Ele é um terço da carga. Então, fiscal. E outro dia vi uma nota de supermercado em que, sei lá, de R$120 e 41 era imposto. Mas é isso, Só produto. Então você está pagando tá imposto... Está escrito lá na nota, se você... você está pagando o imposto que quem deveria estar pagando era um multimilionário. Só que o multimilionário ainda tem um outro problema, que além de pagar muito menos imposto do que você, ele guarda dinheiro. Sim, mas eu não estou defendendo multimilionário. Não, mas é importante. Com quem não é multimilionário, que nem eu, e que nem todo mundo, né? Porque você falou o Brasil, que multimilionário é uma... em número, mais que detém. Não estou dizendo que ele não detém, estou dizendo que são poucas as pessoas milionárias no Brasil. Mas que detém todo o dinheiro. Agora eu já não sei mais, porque com tanta gente roubando e tantos bilhões que eu vejo na televisão falando em bilhões, eu suponho que tem muitos bilionários. Mas sabe o que mais me impressiona, Leda? Né? As pessoas... Que falam em 30 milhões e não sei quantos bilhões. As pessoas que mais defendem o liberalismo, o multimilionário, a empresa paga menos imposto, não sei o quê, só as que estão no buraco. É o buraco defendendo um monte. Isso é uma maluquice no Brasil, ninguém consegue. E é tão simples. É só a gente ser igual ao mundo. Até 1995, tinha um imposto sobre dividendo no Brasil de 15%. Aí a gente cortou, não substituiu por nada, cortou os 15%. Quem cortou isso? Isso é uma maluquice. 1995. Quem era o governo? Não lembro. 95 foi Fernando Henrique, né? Ele assumiu em 94, Plano Real 94. Cortou o imposto sobre dividendos. Então a gente não tem, só a gente e a Estônia não tem. O México e a Eslováquia também não tinham, os dois já têm hoje. Então o Brasil não tem imposto sobre herança, não tem imposto sobre dividendo, tem uma maluquice que é o juro sobre capital, que você só paga 15% de imposto sobre esse negócio, e os montes vão ficando cada vez maiores, e o pessoal do buraco defendendo um monte. E é isso que você defende aqui nos donos do poder? É isso que eu defendo, não querem que você saiba? O que e mais, querem as pessoas, que saiba? Que assim que funciona.
Porque é assim que funciona. Pois é, a gente é o germe defendendo que o governo use o sabonete que mata 99% dos germes. A gente é isso. Essa maluquice. É a barata pedindo o chinelo. Então eu preciso encerrar essa entrevista de alguma forma. Então o que eu quero saber? Eu quero saber qual é a solução. Eu acho que primeiro... Se você estiver certo, se tudo isso que você falou está certo, me conta, como é que sai disso? Uma super reforma tributária no Brasil, simplificando os impostos de bens e serviços, diminuindo a carga tributária para quem é classe média e para quem é pobre, que o imposto deles está nos bens e serviços. No mundo inteiro esse negócio é normalmente 1/3 da carga tributária, no Brasil é mais de 50%. Tributar as pessoas mais ricas no Brasil como se tributa no resto do mundo, ou seja, tributando as grandes fortunas no sentido de que faixas muito mais altas têm que ter tributações mais altas, tributando dividendos, acabando com essa história de juros sobre capital próprio, para a gente poder pagar o mesmo imposto que se paga no resto do mundo. Com isso, a gente equilibra esse jogo, investindo em educação, porque educação é o que vira o jogo. O grande problema dos Estados Unidos, não sei se você sabe qual é a maior taxa de pobreza da OCDE? Entre todos os mais de 30 países? Não. Os Estados Unidos. Maior taxa de pobreza da OCDE entre os mais de 30 países são os Estados Unidos. E o que acontece? Os Estados Unidos, que teve essa virada que 1% passou a ter muito mais, 50% muito menos, hoje os 10% mais pobres dos Estados Unidos, só 20 filhos de cada 100 vão para a universidade. Dos 10% mais ricos, 90 de cada 100 vão para a universidade. Você vai cada vez aumentando isso. A gente pega Uber na vida real, assim, vou falar Uber, não estou ganhando nem dinheiro deles não, é só porque é real mesmo. Pega o motorista engenheiro, ele é motorista enfermeira, já peguei vários assim, profissionais de diversas áreas que estão desempregados, então fotógrafo, e vão buscar no Uber uma solução para comer. Essa que é a verdade. Como é que a gente faz com esses milhões de desempregados? Essa taxação da riqueza, a gente tem que fazer o país voltar nisso? Totalmente. Por porque você volta a ter... O Brasil tem o seguinte, você tem uma coisa chamada carga tributária líquida no Brasil, que é o que você ganha de imposto, menos o que você tem que pagar de previdência, de seguro social, de assistência social, de seguro-desemprego, de saque de FGTS, dessas coisas todas. Tá? Isso é o que sobra de dinheiro para o governo poder investir. Esse negócio chegou a ser... O governo federal poder investir. A gente não tinha que incentivar o empreendedorismo, empresas, mas aí que indústrias. Mas não adianta nada você incentivar a indústria se a gente tem estrada cheia de buraco, se a gente tem porto que não tem calado pro... Mas o governo não faz nada sobre isso. Porque não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro. Porque então rouba, você tem que aumentar. desvia, não é só porque rouba. tudo. É claro que tem que acabar com essa história de corrupção. Mas eu vou falar uma coisa agora com o risco de ser massacrado pelas pessoas. Mas hoje em dia eu falo que eu estudo 12 horas por dia, Leda. Eu estudo 12 horas por dia. E a minha conclusão, e eu não tenho medo de falar isso, que é o seguinte. A gente tem que combater com tudo que a gente puder a corrupção, que é um absurdo. É roubar dinheiro e matar gente. É igual o Fernandinho Beiramar mata gente, corrupção mata gente. Mas o maior problema do Brasil não é a corrupção. Eu falo isso categoricamente, com certeza, com convicção. É desigualdade social. Eu tenho convicção disso que eu estou falando. Eu não tenho a menor dúvida. Os países menos corruptos do mundo são os que têm a maior igualdade social. E aí a gente pode ficar aqui no ovo e galinha, do que um gera o outro, do que um gera o outro. Mas corrupção, ela vem dessa desigualdade para mim, assim como violência vem. Por isso os Estados Unidos não está entre os 30 países mais seguros do mundo para se morar. Os Estados Unidos não está entre os 30 países mais seguros do mundo, não está entre os 10 melhores países do mundo de educação. Por quê? E era tudo isso, os Estados Unidos era tudo isso. E deixou de ser quando fez o país ficar totalmente desigual. Então eu acho que a gente tem que mirar nos países europeus. Aí, se é socialista, sou zero socialista. O mundo não tem mais socialismo, os países socialistas, China, Rússia, está tudo virando super capitalista. Eu acho que a gente tem que mirar nos países europeus, buscar uma distribuição justa de renda, as pessoas mais pobres terem muita educação, essas pessoas mais pobres pagarem muito menos impostos em relação aos ricos, para você diminuir a ganância, reequilibrar esse jogo, dar igualdade de condições. E se um dia, se o Brasil conseguir ter uma igualdade social, uma sociedade mais justa, aí sabe o que você faz? Taca liberalismo. Porque aí deixa todo mundo competir, livre mercado, proteção à propriedade, tudo isso, porque aí o jogo está equalizado. As pessoas estão competindo com armas iguais e não covardemente como elas competem hoje. Esse é o Eduardo Moreira falando o que ele pensa. Não é? Isso aí. Sempre assim, animado,
não é? Sem medo de Defendendo falar. teses. Sem medo de E falar. difícil de ser interrompido, mas agora interrompi. Obrigado. Tá por ter ótimo. vindo. Eu falo assim por paixão, Leda. Quanto mais eu estudo, mais claro essas coisas ficam para mim, você fica com mais vontade de vociferar isso, de passar para as pessoas que estão no buraco pararem de defender os montes. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Obrigado.